Em Isaías capítulo 17, o Senhor Deus vai falar sobre o dia da tristeza. O dia em que o Senhor Deus ele vai emitir juízo, só que dessa vez é sobre Israel, sobre Jacó, sobre o seu povo. Isaías ele profetiza juízo sobre várias nações, assim como Jeremias e assim como o profeta Ezequiel. Nações ímpias que cercavam Israel e com quem Israel havia se misturado. Eu e você precisamos ter cuidado com os nossos relacionamentos. Eu e você precisamos ter cuidado para não nos assentar à mesa dos ímpios, dos escarnecedores, porque Deus não mudou, meus irmãos. Ele continua santo da mesma forma. É sobre isso que eu quero conversar com você. Mas antes de continuar, eu peço que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda muito na divulgação. É uma forma de você pregar o evangelho junto comigo, já que mais pessoas são alcançadas a partir do like. Você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas, tá bom? E se quiser me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Vamos lá? Isaías capítulo 17, a partir do versículo 4 está escrito assim: Naquele dia a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Que dia é esse? É naquele dia o Senhor Deus trata esse dia como o dia do juízo, meus irmãos. Aquele dia é o dia do juízo que o Senhor Deus está antecipando. E o que é que vai acontecer nesse dia? Jacó definhará. Tudo que eu e você temos vem do Senhor. Sejamos cristãos ou não, tudo que o ser humano tem vem do Senhor. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do Senhor. Eu gosto muito de assistir às Olimpíadas. Quem me segue no Instagram viu, né, que eu torci mesmo. Eu amo o Brasil. Eu torço mesmo, mas eu observando o desenvolvimento, o desempenho daqueles atletas e eu pensando no que está escrito: por ele nos movemos, existimos, tudo o que eu e você somos é por causa de Jesus. Cada movimento, a sua respiração, a minha, cada ordem, cada comando que os nossos neurônios dão de forma inconsciente para nós, para o nosso corpo, tudo isso vem do Senhor. Mas naquele dia, diz o versículo 4, no dia do juízo, Jacó definharia, meus irmãos. O que é isso? Jacó perderia sua força. Por quê? Porque pecou contra o Senhor. Contudo, versículo 6, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Falando em termos de profecia, isso é uma referência ao cativeiro babilônico que ia atingir o povo de Judá. Veja que ele diz aqui que restariam apenas algumas espigas. Quem seriam esses? Quando Nabucodonosor ele levou os cativos, de fato alguns judeus permaneceram em Jerusalém. E o Senhor diz que esses ficaram como 2 ou 3 azeitonas quando a videira é sacudida. E o Senhor diz 5 nos ramos mais produtivos. Quando o juízo de Deus veio sobre Jerusalém, os cativos foram levados, a cidade e o templo foram destruídos, mas alguns judeus de fato ficaram lá. Jerusalém não foi destruída definitivamente. Nós lemos que através de Zorobabel, Neemias e Esdras, ela é reconstruída. Por quê? Sempre haverá um remanescente, tá? Sempre haverá um remanescente. Muitas vezes você olha hoje para a igreja e diz: não tem ninguém mais que preste, a igreja não presta, os cristãos não prestam, tá todo mundo depravado. Não, isso é um engano do diabo. Sempre vão haver remanescentes. Assim como nos dias de Elias, onde o Senhor Deus disse: olha, ainda há 7.000 que não se dobraram. Nos nossos dias também há crentes fiéis, cristãos fiéis, e eu e você precisamos nos juntar a eles para sermos fiéis também, tá bom? Versículo 7. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez, voltarão os olhos para o Santo de Israel. Eu gosto muito desse versículo. Naquele dia. Naquele dia eles vão olhar para Deus. Meus irmãos, eu lhes pergunto, e se nós olhássemos antes? Eu sempre vou me fazer essa pergunta. E se nós olhássemos antes? Por que deixar para o dia do juízo? Por que deixar para quando as coisas piorarem? Por que deixar para quando tudo entrar em crise? Por que não olha antes? Por que não olha agora? Quando está indo tudo bem. Olhe agora. Não espere para o dia do juízo. Mas veja que o juízo de Deus, ele tem uma finalidade.
Deus não está procurando se divertir com a minha vida ou com a sua vida. O objetivo de Deus, meus irmãos, por meio do juízo, é sempre atrair a atenção do homem para o arrependimento. E ele consegue isso, olha só. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez. Eles vão finalmente olhar para o Senhor. Sabe, há muitos momentos difíceis na nossa vida e eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema para trabalhar. O meu problema é exatamente o contrário, é parar de trabalhar. Porque quando você é uma pessoa muito ativa, qual é a sua dificuldade? Parar para ouvir a Deus. Porque Deus altera a rota. Você e eu estamos seguindo no caminho e muitas vezes Deus ele quer que você vire à esquerda e você quer quer seguir em frente. E para que você não se quebre, para que eu não me quebre, Deus começa a nos pressionar para que nós viremos à esquerda, que é onde está o bom, perfeito e agradável, e onde está a boa, perfeita e agradável vontade dele. O Senhor Deus emite juízo sobre Israel, sobre essas nações, não é com o fim de destruí-las por destruição, é com o objetivo de que elas se arrependam e olhem para ele. Quando o Senhor Deus repreender você, punir você ou a mim, não devemos enxergar isso como que ele não nos amasse, mas exatamente o contrário, é porque ele nos ama e ele nos fere muitas vezes. Naquele dia, meus irmãos, essas pessoas olhariam para quem? Para o Santo de Israel. Elas não olhariam para os seus chefes, elas não olhariam para os reis das outras nações, elas não olhariam para o ouro, para a prata, elas não olhariam para nada, elas olhariam para Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, que eu pare, que você pare e olhe para Ele. Olhe para Ele agora, olhe para Ele hoje. Esses dias em que eu não estive com vocês aqui ao vivo, é o que eu mais tenho feito. Eu tenho parado e tenho olhado para Deus, para nutrir um coração sensível, para que o Senhor tenha acesso ao meu coração, exatamente para que eu não experimente esse dia. E eu aconselho você, é o mesmo, pare e olhe para Deus, tá? Esse ativismo louco em que nós vivemos vai nos destruir. E o Senhor nos chama ao arrependimento nesse sentido. Aqui na segunda parte do capítulo, no versículo 10, ele diz: porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no ano em que as semearem, as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Meus irmãos, esse texto aqui é muito forte. E qual é o motivo de tudo isso? Porque vocês se esqueceram de Deus. Olha só, esqueceram de Deus. Quantos cristãos não lotam o domingo, não lotam a igreja no domingo, mas estão vivendo desse jeito? Esqueceram de Deus. Deus é para eles um amuleto, Deus é para eles alguém distante. Deus não faz parte da família. Porque Deus não faz parte das decisões, Deus não dirige o seu dinheiro, Deus não dirige suas emoções, Deus não dirige seu relacionamento, Deus não dirige a criação dos seus filhos. Então Deus é só, ele não interage com a família. Foi exatamente por causa disso que o povo experimentou o juízo do Senhor, porque eles esqueceram de Deus. Não se lembraram do seu Salvador, não se lembraram da sua rocha. Meus irmãos, nós precisamos vigiar. E vejam que ele continua dizendo: embora vocês cultivem as melhores plantas, ou seja, embora vocês tenham os melhores resultados, embora vocês deem o seu melhor, embora vocês sejam inteligentes, capazes, habilidosos, embora vocês tenham os recursos e a infraestrutura, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, enfim, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. O Senhor decretou isso. Eu e você precisamos viver a vida com Deus, porque não adianta, por melhor que você e eu sejamos, por mais que eu e você sejamos capazes, distantes de Deus, no dia da tristeza, no dia do mal irremediável, tudo isso não servirá de nada. Tudo isso se desfará num momento. É por isso que nós precisamos, meus irmãos, estar atentos e desenvolver relacionamento com o Senhor Deus. Porque no dia da tristeza, e perceba que esse dia da tristeza não foi uma implementação do diabo. Esse dia da tristeza
veio à vida do povo por causa do Senhor. E por quê? Porque eles esqueceram de Deus. O grande motivo foi eles esqueceram de Deus. Era uma forma de o Senhor Deus chamar a atenção deles. Eu não sei quem de vocês está vivendo isso. Eu não sei se você está vivendo isso. Mas eu preciso olhar para esse texto e você precisa olhar para esse texto como uma advertência. Assim como o Senhor advertiu Moabe, como exortação. Porque o que é que eu tenho visto, né, nesse tempo que eu estou mais com a vida menos corrida, eu tenho visto muitas coisas e mensagens de, olha, Deus manda eu te dizer, vai ficar tudo bem. Deus manda eu te dizer, sou com você. Deus manda eu te dizer, ó, tá tudo certo, meus irmãos. Será? Será que é isso mesmo? Será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Vamos refletir. Porque esse povo esqueceu de Deus. O dia da tristeza veio sobre a vida deles. Que eu e você não cometamos o mesmo erro. Que eu e você estejamos atentos à vontade do Senhor, da sua palavra, em relacionamento com Ele, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém?